dia. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista do projeto Memória Viva com a dona Fátima Teixeira, moradora antiga, né, dona Fátima? Bem do antiga. bairro. Morou aqui na paróquia, na matriz, foi caseira aqui por um tempo, hoje não é mais. Ela vai contar um pouquinho pra gente da história da paróquia, tudo que ela viveu aqui, tudo que ela viu, pessoas que ela conheceu, né, padres, freiras, pessoas importantes, como se deu a construção da paróquia, de algumas comunidades. Se a senhora lembrar, a senhora pode contar pra gente. Queria que a senhora começasse primeiro falando um pouco da sua vida, da sua família, se a senhora nasceu aqui, ou se a senhora veio pra cá, né, criança ou na adolescência, quando a senhora chegou aqui, né, ou antigamente, né, se a senhora já era daqui, como é que era o bairro, como era o bairro mesmo, né, assim, o que a senhora lembra, se já tinha muitas pessoas, as fábricas também, como é que era aqui a região, a senhora chegou, já tinha essa igreja ou não? Queria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre isso. Bom dia, eu sou Fátima Teixeira, né, como a Ruane já falou, viúva, né, agora viúva. Tenho 3 filhos, a Aline, que já foi para a casa do pai, e tenho Marcelo e o Vinícius. Tenho 3 netos, uma bisneta. E eu vim para cá em 1980, grávida do Vinícius. Fui morar no Corumbá, ali na rua Avenida Eduardo Pacheco Vilhena, de frente para o Rio. Quando eu vim para cá, ali estava começando uma construção de um conjunto. Era pé de laranjas que estavam morrendo, e cortaram e fizeram um grande projeto de um conjunto de casas. Eu acredito que pela Caixa Econômica. Francisco trabalhou um tempo naquela construção, que estava desempregado. Comecei a minha vida na comunidade Nossa Senhora da Guia, que era mais próxima. Até foi interessante, porque um dia eu indo para a casa de minha mãe, que mora em Mesquita, eu passei e vi umas freiras naquela casa. Eu falei, o que essas freiras estão fazendo aqui? Não sabia o nome de nenhuma delas, fui embora, viver a minha vida. Aí depois comecei a me informar e descobri que estava nascendo a comunidade Nossa Senhora da Guia. Aí eu comecei a ir aos domingos, porque eu não tinha prática de católica. Aí comecei a ir aos domingos, as celebrações, que eram mais celebrações que missa. O padre Florencio já havia falecido. E foi muito bom, porque ali naquela comunidade eu conheci Dona Olga, seu Manel, que também já faleceram, somos os fundadores da comunidade. E coloquei as crianças na catequese, no caso Marcelo e Vinícius, que a Aline fez catequese aqui na Matriz de Santa Rita. A tia Sônia, que também já faleceu, quantos falecimentos, né? Que também já faleceu. Foi uma época muito boa pra gente. E depois veio o padre Marcos, foi o nosso primeiro pároco, Marcos Barbosa, uma pessoa muito povo, muito pé no chão. Chegava na nossa casa, não queria saber de sala, ia na cozinha, a gente sentava em qualquer lugar, comia qualquer coisa. Foi uma época muito boa pra gente. E Marcelo e Vinícius fizeram a primeira comunhão lá na Guia, a Aline já fez aqui, o crisma da Aline também foi aqui, o crisma do Marcelo também, todos os 2 fizeram o crisma, com o padre Marco, Dom Adriano. Não, Aline, Dom Adriano e Marcelo, Dom Velho. Todos os 2 já falecidos também, né? E foi uma vida muito, assim, preocupada, agitada. Depois de um tempo, Francisco ficou desempregado e a gente ficou com 3 crianças pequenas, mais ou menos, e eu costurava com uma fábrica, mas era costureira externa, né, que se fala. E trabalhei muito tempo desse jeito. Aí depois teve uma época que fez a creche, a Rosilda, que era caseira aqui, foi morar lá na creche, e eu me coloquei junto com o padre Carlos Antônio para vir para cá, que a gente estava passando uma grande dificuldade e quem tem criança precisa dar de comer. Aí o padre Carlos Antônio aceitou
eu vim para cá como caseira. Minha mãe sempre nos ajudou muito nessa época de situação difícil. E morei aqui, acho que uns 10, 11 anos. Eu peguei padre Carlos Antônio, depois peguei padre Carlos Henrique, um pouquinho de padre Ricardo Barbosa. Na época do padre Ricardo Barbosa, eu voltei para minha casa, no Corumbá. E ali morei alguns anos, ou 2 ou 3, depois consegui vender a casa, que o propósito também nosso era vender a casa, porque só estava eu e Francisco, e a casa lá era muito grande. E conseguimos comprar uma perto da guia, ali pertinho daqui, na Estrada Santa Rita. E ali agora eu moro ali, né? É um pouco esse contexto da história. E assim, pessoas também que me ajudou muito foi a Irmã Ângela. Acho que a Irmã Ângela tem um grande legado aqui na nossa paróquia, paróquia porque ela andava nas outras comunidades, e nos cursos bíblicos, nos ensinamentos, nos retiros, até mesmo nas conversas particulares que a gente precisava, a Irmã Ângela estava sempre disposta a nos ajudar, a nos orientar. Fizemos grandes caminhadas, foi o bairro afora aqui de Santa Rita, fizemos retiro lá eu acho que é Matriz, lá na comunidade Salete, lá em Catumbi. Nossa, eu nem sabia andar na cidade, né? Mas aí foi eu e a Irmã Ângela, ficamos lá 3 dias, final de semana, muito bom, junto com o grupo de CEBI. CEBI é um grupo que estuda a Bíblia, um encontro ecumênico. Então era muito bom, porque tinha nós católicos, tinha os evangélicos também, e tinha outras pessoas também que não faziam parte nem da igreja católica, nem da igreja evangélica, mas eram convidados e participavam, né? Fazíamos momentos espirituais, comunitário, particular, assim, muito bom. Foi assim um tempo bom, um tempo de conhecimento, porque eu não conhecia nada da Bíblia, não sabia nem que a Bíblia e os evangelhos têm 4 lados. E fui descobrindo passo a passo essas novidades que a Bíblia tem para a gente. Também fiz muitos encontros com o professor Francisco Rufino, junto com a Diocese, né, de Nova Iguaçu. Participei da Comissão Bíblica Diocesana durante muitos anos, como representante do Regional 4. E ali eu fui adquirindo mais conhecimentos. E valeu a pena toda essa caminhada, esses conhecimentos, porque a gente vai começando a ver que a vida é muito mais do que simplesmente a nossa vida dentro de casa. Que existem outras coisas que você pode e deveria ajudar as outras pessoas nesse pouco conhecimento que a gente adquire. A construção daqui da Matriz de Santa Rita, eu vim morar em Santa Rita, né, mais diretamente no Corumbá, em 1980. Aqui já existia, só que não era tão grande, né? A reforma veio com o padre Carlos Antônio. Achou que era melhor, porque a igreja já estava pequena, diante de tantos fiéis, e acharam melhor reformar a igreja. Mas aí, antes de reformar a igreja, a ideia era comprar um outro espaço para tirar a igreja aqui, desse cantinho, né? Que aqui é um cantinho de Santa Rita, que ela fica assim um pouco escondida por causa da fábrica, não era tão grande na época, mas a gente já tinha uma outra fábrica ali de bicicleta, onde tem aquele galpão do refeitório. Ali era uma fábrica de bicicleta. E a gente ficava aqui escondido, ficamos aqui, continuamos aqui. Então foi visto o seu Antônio Dias, que também já é falecido, ele foi ver um outro terreno para comprar um outro espaço maior, e o espaço que foi visto melhorzinho é onde tem aquela... faz ginástica, Academia? Academia. Aquela academia ali na pista, indo para perto do sacolão ali. Isso ali, aquela onde tem aquela academia. Aí uns foram a favor, outros foram contra, e resumindo, não se comprou. Aí achou melhor
reformar aqui e fizemos essa igreja como se fosse uma cruz, né? Uma cruz, né? Então muita gente diz que é o T de São Francisco. É o T. E a gente está aqui, né? Na esperança de continuarmos aqui com mais pessoas se dedicando ao trabalho da igreja, ao trabalho do reino. E a construção foi muito feita por doação. A gente fazia carnezinho, as pessoas ajudavam a construir, para o piso, para o forro, para o banco. E assim a gente foi vivendo naquela época. Que o pessoal, não sei se tinha mais condição de ajudar, mas o pessoal ajudava. E foi bom, porque a gente conseguiu construir essa igreja. Se ficamos devendo, eu não sei. Tem coisas que a gente não tem a saber, né? Mas foi difícil. Mas a gente conseguiu. A igreja sempre muito cheia, os padres muito dinâmicos, e a gente está por aqui. Aí depois construímos também, já um pouco na época do Carlos Henrique, o galpão. Fizemos aquele galpão para as festas, para as situações todas que precisasse. E estamos aqui. As festas de Santa Rita eram feitas na rua, na época do Carlos Antônio, mas devido às confusões que foram criadas, né, durante as festas, aí se decidiu, junto com o conselho paroquial, de fazer a festa interna, porque nós percebíamos que naquela época que se fazia a festa na rua, as pessoas que participavam da comunidade não vinham para as festas, porque as festas eram na rua, vinha muita gente estranha, tinha muitas barracas, tinha muitas bebidas e as pessoas se embriagavam. Então a gente foi vendo que não era legal isso. Então, uma época, a última festa, o padre pegou um casal bebendo aqui dentro, os homens bebendo aqui dentro, e ele foi falar com os homens e eles enfrentaram o padre. Então o padre falou, a gente não está aqui para viver uma festa com enfrentamento. Se a gente prega, né, fala da bebida, que tem que beber socialmente, e a gente faz uma festa e tem bebida à vontade, porque não era só cerveja, tinha outro tipo de bebida. Então, diante dessa situação, a gente chegou à conclusão que não era bom não fazer mais a festa. E essa festa, a gente alugava o espaço, né, de barracas, e tinha uma pessoa que cobrava o valor, que era estipulado. Nessa mesma festa, o seu Valberto, saudoso seu Valberto, foi fazer a cobrança e os camaradas enfrentaram o seu Valberto, dizendo, seu Valberto, você está pensando que a gente respeita os seus cabelos brancos? Não respeitamos, não. Então a gente foi sentindo que a gente estava ficando acuado diante daquelas pessoas que precisavam estar ali, né, porque era o trabalho deles, era alugar o ponto e fazer as festas. E a gente viu que não dava mais para continuar. Então, nesse consenso foi que a gente chegou de não ter mais a festa popular. E passamos a fazer a festa interna, antes só aqui na frente do pátio, porque não tinha a parte de trás. E fizemos a festa ali várias vezes. Com barraquinha, com quermesse, nesse sentido. Os jovens cantavam, tinha época que tinha um teatro, com o grupo jovem da época. E foi bons momentos, né? E agora a gente continuou com as festas dentro do espaço, mas aí agora mais ali no galpão, e estamos tentando melhorar a nossa situação de festa, para que as pessoas da comunidade possam continuar participando. Não adianta você fazer assim, uma festa, porque a gente fazia sábado e domingo, a festa de rua. Não adiantava você fazer uma festa de rua se os paroquianos, aquelas pessoas que estão ali todo dia rezando, pedindo, agradecendo, vivessem uma ameaça. E todo mundo sabe onde a gente mora, né? Então todo mundo sabe, conhece os nossos filhos. Então a gente pensou muito e paramos com as festas de rua. Mas a gente continuou fazendo os almoços, fazemos o show de prêmio, né? O show de prêmio, e a gente está aí. Arrecada um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vamos vivendo o nosso dia a dia.
a senhora participou mais ativamente daqui da matriz ou a senhora participou assim, mais lá na guia? Como foi a construção da comunidade da guia? A senhora lembra assim, como foi lá? A construção da comunidade da guia foi antes daqui. Né? Eu morava foi antes da reforma daqui? Antes da reforma daqui, isso. E nós construímos aquela igreja na época de Padre Marcos. As irmãs de Santa Cruz recebiam uma ajuda para a construção das comunidades. E veio uma ajuda para construir a comunidade do Divino, a comunidade do Divino. Só que não foi para lá, porque a comunidade tinha um terreno, mas não estava legalizado no nome da diocese. Não tinha, vamos dizer, escritura, né, no nome da diocese. E a diocese é muito cautelosa com essa situação de construção nos espaços que não são deles. Então, como não tinha nada legalizado, tinha uma questão, parece, de imposto ainda para legalizar, então esse dinheiro foi para a comunidade da guia. Então, ali, com o dinheiro que foi para o Divino, veio para a comunidade da vida, guia, doado pela Alemanha, se não me engano. Veio através das irmãs de Santa Cruz. E nós começamos a construir a comunidade da guia. A princípio, fizemos uma grande laje em cima de uma casa, onde a gente celebrava, onde tinha catequese, onde quando chovia o rio do lago enchia e transbordava para dentro da comunidade. Era mais ou menos 50 centímetros de água e a gente, toda vez que o tempo virava, tinha que ir lá botar as coisas para cima, porque sabia que o rio ia transbordar. E a gente fez muito enfrentamento junto com o proprietário do terreno, que era o senhor Nozin, que também já é falecido, e dele canalizar o rio, porque ele tinha condições, talvez não financeiras, mas por ele ser, na época, candidato, vereador, trabalhava nessa área de política, e a gente insistiu muito com ele. Não, tem que botar, tem que manejar, a gente não pode viver assim. E ele até brincava comigo quando me entregava, me encontrava. Eu brigo muito com a senhora briga muito comigo. Eu falei, mas é uma briga amiga, uma briga tia. E graças a Deus ele fez uma canaleta, né? Não fez nem botou uma manilha, mas fez uma canaleta, que depois que ele fez essa canaleta, que a gente pôde conseguir construir a comunidade. Fizemos uma grande laje por cima da casa e depois fizemos as salas, derrubamos a casa, fizemos as salas e ali também trabalhou na construção o Manel da Ana, a Ana era catequista na guia, trabalhou o seu Manel, trabalhou o Francisco, trabalhou o seu João, esses três já falecidos, e outras pessoas, o Wilson, trabalhou também muito junto com a gente ali, e outras pessoas também. E o dia que botou a laje, a gente fez um grande mutirão. Né? Fizemos uma grande feijoada. O Padre Marcos pegou firme na massa, carregando o balde, botando para cima. Na época, Carlos Henrique era seminarista, também ajudou bastante a gente ali na obra. Construímos a laje e depois ficamos esperando dinheiro para construir a igreja em cima. Mas foi assim, um grande projeto nosso. Quem fez o desenho da igreja foi o Toninho. O Toninho agora mora lá no Rio. E o Toninho nos ajudou com o projeto de fazer a construção da igreja, que ele é engenheiro. E a gente foi fazendo por parte, né? Cada coisa no seu tempo. Havia um projeto de uma rampa ali para a comunidade da guia, mas até hoje não foi feita. E a comunidade cresceu assim. Depois, eu na época era coordenadora lá da comunidade, depois saí de lá, aí fui que eu vim morar aqui em Santa Rita. Mas a gente trabalhou bastante ali naquela comunidade, construindo não só o prédio, mas também em forma catequética. Aí depois veio o povo que já está lá, que tem a Marilene, tem a Maria José, tem a Rosângela, e todo o grupo, né, da comunidade. Então foi um pouco isso.
Depois a gente viu também na época de Padre Marcos, o espaço para a comunidade de São Marcos, também foi na época de Marcos. E a gente também junto, trabalhando junto, conseguimos um terreno, era pequeno, queria um terreno maior. A primeira missa foi celebrada debaixo de um telhado, feito assim, tipo uma varanda, né? Sem parede, sem nada, que lá no São Marcos, em cima do formigueiro. Que a gente só descobriu que tinha formiga quando, no decorrer da missa, e o pessoal começou a se mexer e descobrimos que era formiga. E a comunidade escolheu Marcos, né? A comunidade Marcos, por causa do padre. Verdade seja dita. Na época, o Padre Marcos tinha viajado e a gente ficou para escolher o nome da comunidade. Aí, bota isso, bota aquilo. Pensaram. Não sei se tem a ver também com o mês de abril, né? Que é Marcos, né? São Marcos. Aí, vamos botar Marcos. Não podia botar Marcos, né? Com né? Tinha que ser Marcos. Aí colocamos em homenagem também ao Padre Marcos, porque foi na época dele que ele dava muita força para a gente de crescer, não só a estrutura prédio, mas espiritualmente. Então, a comunidade tem um nome baseado no pároco que era na época Padre Marcos Barbosa. Pessoa muito boa, que chegava na nossa casa e queria estar como dono da casa, né? Não como visita, não gostava de ser tratado como visita. Ele gostava de ser tratado pessoa comum, não como padre, assim. Como membro da família. Membro da família, essa palavra certa, membro da família. E foi assim que a gente viveu durante algum tempo, e a coisa foi crescendo, tomando outro espaço, tomando outro rumo, mas foi muito bom. É muito bom, não foi não, é muito bom, né? É muito bom a gente poder rever algumas coisas, como a igreja cresceu, como a igreja funciona ultimamente, o que a gente pode fazer, né, em prol do outro. Porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, que somos o povo. E a gente percebe que, na época de hoje, o povo precisa muito da igreja, precisa muito de estar mais presente, Jesus na casa do irmão, para que a gente possa ter conhecimento daquilo que o irmão vive e trazer aquele conhecimento que o irmão vive para a nossa vida também. É assim, um pouco isso que nos ajuda a viver o nosso dia a dia. Então, eu acompanhei um pouco as duas construções, a da Guia e um pouco a construção São Marcos. A senhora lembra, a senhora sabe como é que foi a decisão da escolha Nossa Senhora da Guia? Quem foi que escolheu, como é que foi tomada essa decisão, por que Guia? Tem essa lembrança ou não? Olha, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que a comunidade foi escolhida através do seu Manel Dona Olga, o Mone. Porque quando eu comecei a participar, a comunidade já existia. Eu fui morar lá no Corumbá esqueci. Já tinha comunidade, lembra? Já tinha um nome. Era uma casinha que quando chovia tinha um rio do lado e quando chovia transbordava para dentro da comunidade, porque não tinha muro. E ali já tinha um nome. A senhora participa do Círculo Bíblico, né? Participava da época do Círculo Bíblico. Participava? Quando foi que começou, que a senhora começou a participar do Círculo Bíblico? Quem te introduziu, quem te chamou para poder participar? Como é que foi essa sua entrada no Círculo Bíblico? A senhora lembra como é que foi? Eu comecei com a irmã Ângela. A irmã Ângela foi, assim, uma pessoa que me direcionou à Igreja Católica. Comecei a participar com a irmã Ângela na comunidade Nossa Senhora da Guia. Até eu nem sabia que aquela casa era uma comunidade. Um dia eu indo para a Mesquita, que minha mãe mora em Mesquita, eu indo para a Mesquita e vi ali uma cruz e umas pessoas, umas irmãs, né? Na época eu acredito que até que era a irmã Ângela.
entrando ali, aí depois a gente descobriu que era uma casa que fazia a celebração da palavra. Aí eu comecei a participar lá. Eu vinha muito em Santa Rita, né, na matriz de Santa Rita. Eu não tinha uma prática da Igreja Católica, mas aí, diante da catequese das crianças, né, da Aline, do Marcelo e bem mais tarde do Vinícius, eu comecei a participar da comunidade. Aí comecei a participar lá na comunidade Nossa Senhora da Guia, que era uma casa e onde a gente fazia as celebrações. Que a senhora considera mais marcantes na paróquia, assim, que a senhora vivenciou aqui? Tanto pode ser para a comunidade matriz ou para a Senhora da Guia, assim, momentos que marcaram a senhora, talvez alguma festa, algum evento, presença de algum bispo, tem alguma lembrança assim, bem marcante para a senhora? Ou talvez uma primeira comunhão de um filho, casamento. A senhora também já foi ministra de casamento, né? Já celebrou o casamento com seu esposo, não foi? Tem algum momento assim que ficou marcado para a senhora, nessa história toda que a senhora viveu na igreja, na paróquia? Ficou marcado? Bem, eu tenho muitas marcas, né? A gente tem muitas marcas, mas... E fui catequista na comunidade Nossa Senhora da Guia. Depois, na época do Padre Marcos Barbosa, né? Acho que todo mundo tem um pouco de história com o Padre Marcos. E ele nos convidou, a mim e a Francisco, para fazer parte dos encontros de noivos. Aí comecei a fazer parte dos encontros de noivo, dando palestra, junto até com Margarete, sua mãe e seu pai, Fernando. E a gente trabalhou muito tempo junto. Fui catequista e testemunho qualificado do matrimônio. E fomos vivendo, né, durante muito tempo esse ministério. Aí depois tudo tem um tempo, a gente saiu do ministério e ficamos fazendo outras coisas dentro da própria comunidade. E assim a gente foi se desenvolvendo junto, crescendo junto com a comunidade Nossa Senhora da Guia. Minha prática muito é na comunidade Nossa Senhora da Guia, porque eu morava bem mais próximo. E foi bom, porque ali eu me conheci melhor, pude conhecer também a igreja melhor, junto também, assim, na época do Padre Marcos Barbosa. O Padre Marcos nos ajudou muito, né, no nosso dia a dia, na nossa temporada, na nossa vivência de comunidade cristã. Eu acho que cada um de nós que passamos, ou que estamos ainda, graças a Deus, né, na comunidade Santa Rita, na matriz Santa Rita, tem um pezinho lá na evangelização do Padre Marcos. E foi uma coisa assim muito boa que me ajudou a conhecer melhor o que nós precisamos pôr em prática para viver melhor a vida no dia a dia. Então foi assim muito bom toda a minha história de vida com a vivência com o Padre Marcos. Foi muito importante para a sua vida, né? Essa participação na muito importante. Vai ser uma participação muito ativa, né? Desde que começou, sempre incluída em alguma pastoral, né? Catequista, depois de um matrimônio, círculo bíblico no início, não foi? Também círculo bíblico, Dona Rosa. Dona Rosa eu não gosto muito de falar do que foi, né? Temporariamente ela já esteja na casa do pai, mas uma pessoa assim muito alegre que nos ajuda muito quando a gente lembra daquilo que a gente viveu junto. E eu tive muita prática assim boa na vivência do dia a dia. Na época com a Dona Rosa,
depois nos encontros de noiva, seus pais, Margarete e Fernando. E a gente foi construindo uma família-comunidade. Uma família-comunidade. Porque no dia a dia da gente, a gente passa por muitas situações. E essas situações que a gente vai passando, vai muitas vezes nos enfraquecendo. E quando a gente vai se enfraquecendo, a gente às vezes depara com o outro que está mais fraco que a gente. E aí a gente tenta se ficar de pé, se colocar diante da vivência da comunidade de uma maneira melhor. E fui catequista na comunidade Nossa Senhora da Guia. Depois, na época do Padre Marcos Barbosa, né? Acho que todo mundo tem um pouco de história com o Padre Marcos. E ele nos convidou, a mim e a Francisco, para fazer parte dos encontros de noivos. Aí comecei a fazer parte dos encontros de noivo, dando palestra, junto até com Margarete, sua mãe e seu pai, Fernando. E a gente trabalhou muito tempo junto, catequista e testemunho qualificado do matrimônio, e fomos vivendo, né, durante muito tempo esse ministério. Aí depois tudo tem um tempo, a gente saiu do ministério e ficamos fazendo outras coisas dentro da própria comunidade. E assim a gente foi se desenvolvendo junto, crescendo junto com a comunidade Nossa Senhora da Guia. Minha prática muito é na comunidade Nossa Senhora da Guia, porque eu morava bem mais próximo. E foi bom, porque ali eu me conheci melhor, pude conhecer também a igreja melhor, tudo também, assim, na época do Padre Marcos Barbosa. O Padre Marcos nos ajudou muito, né, no nosso dia a dia, na nossa temporada, na nossa vivência de comunidade cristã. Eu acho que cada um de nós que passamos, ou que estamos ainda, graças a Deus, né, na comunidade Santa Rita, na matriz Santa Rita, tem um pezinho lá na evangelização com o Padre Marcos. E foi uma coisa assim, muito boa, que me ajudou a conhecer melhor o que nós precisamos pôr em prática para viver melhor a vida no dia a dia. Então foi assim, muito bom. Toda a minha história de vida na vivência com o Padre Marcos. Foi muito importante para a sua vida, né? Essa participação muito importante. Teve uma participação muito ativa, né? Desde que começou, sempre incluída em alguma pastoral, né? Catequista, depois um matrimônio, círculo bíblico no início, não também foi? Círculo bíblico, Dona Rosa. Dona Rosa eu não gosto muito de falar que foi, né? Provavelmente ela já esteja na casa do pai, mas uma pessoa assim muito alegre, que nos ajuda muito quando a gente lembra daquilo que a gente viveu junto. E eu tive muita prática assim boa na vivência do dia a dia. Na época com a Dona Rosa, depois nos encontros de noivo, seus pais, Margarete e Fernando. E a gente foi construindo uma família-comunidade. Uma família-comunidade. Porque no dia a dia da gente, a gente passa por muitas situações. E essas situações que a gente vai passando, vai muitas vezes nos enfraquecendo. E quando a gente vai se enfraquecendo, a gente às vezes depara com o outro que está mais fraco que a gente. E aí a gente tenta se ficar de pé, se colocar diante da vivência da comunidade de uma maneira melhor.
Então, o dia a dia da comunidade nos ajuda a viver melhor, né? Porque você vê que tem pessoas que têm os mesmos problemas que você. Tem pessoas que até vivem melhor do que você, mas não é que não tenha problema, é que sabe vivenciar o problema que tem, né? Aí fica mais fácil no nosso dia a dia a vida da gente. É um pouco isso. Obrigada, dona Fátima. Que testemunho bonito, não é? Um testemunho muito bonito, uma vivência assim, maravilhosa dentro da igreja. Obrigada pelo seu testemunho, pelas suas palavras, pela sua disponibilidade de contar um pouco pra gente da sua história, de tudo que a senhora viveu aqui na paróquia, né? Porque tanto aqui quanto na comunidade Nossa Senhora da Guia, né? Parabéns também por tudo que a senhora vivenciou, por todas as suas lutas, desafios, batalhas, né? Que a senhora vivenciou por aí, está aí firme e forte, ainda servindo a comunidade, hoje na Pastoral do Dízimo, olha só, círculo bíblico, catequese, matrimônio, noivos e agora a Pastoral do Dízimo, e está aí pronta para mais outra, que chamar a senhora está dentro, não está não? A gente precisa ajudar, né, a comunidade no dia a dia. Isso. E eu fico assim, até feliz em poder ter uma comunidade católica onde posso me sustentar. Assim, eu posso me sustentar. Porque é muito difícil a gente no dia a dia, com tanta situação, poder vivenciar. Então, quando você tem a prática da comunidade, a comunidade te ajuda, a comunidade te sustenta no dia a dia. Então, é assim, é um pouco isso. Eu poderia dizer até que é uma troca. E as pessoas da própria comunidade nos ajudam a viver melhor. Porque aí você vai trabalhando dentro das pastorais, dentro dos encontros, da convivência, até mesmo com o próprio pároco, que te ajuda. Que te ajuda a crescer. Então você vê que não está sozinho nos momentos mais difíceis. E aí você vai conseguindo conciliar todas as situações. Se fortalece, né? Se fortalece, né? Eu agradeço muito a Deus por eu ter conseguido vivenciar esses momentos da comunidade cristã católica, porque te ajuda a viver, ajuda você a ajudar o outro, e o outro também te ajuda. É uma troca. Ninguém faz nada sozinho. Nós fazemos tudo junto, comunitariamente. Acho que é um pouco isso. Obrigada, Deus te abençoe e te fortaleça cada dia mais sua vida, sua missão.